A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, 22 de setembro de 2023, 8 horas e 34 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Agradeço a presença do Dr. Marcos, que está substituindo o Dr. Rafael. Também a presença dos demais julgadores, Dr. Carlos, Dr. Walter, o representante fiscal, Dr. Rodolfo, e os advogados que estão aqui para fazer sustentação oral, Dr. Rodrigo e Dra. Fernanda. Inicialmente, gostaria de pedir a todos para que abrissem o processo AIM 4.113.795, Star de Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Limitada, processo de minha relatoria, Dr. Rodrigo Oliveira está para fazer sustentação oral. Vou passar a leitura do relato dos autos, e aí eu já passo a palavra ao Dr. Rodrigo. O AIM contém acusação de deixar de pagar ICMS por meio de guia de recolhimento especiais referente à entrada de interestaduais com mercadorias sujeitas à retenção antecipada de imposto ICMS nos termos do 313A, inciso 2 do RICMES. Neste auto de infração, em imposição de multa, estão sendo cobradas as parcelas referentes tanto à operação própria quanto às operações subsequentes nos termos e na forma prevista no artigo 426A do RICMES. O AIM também indica como solidários Raia Drogasil S.A., J. Blue Representações Limitada, Edivaldo Lopes, Gabriel Augusto Lopes, Roberto Calça Júnior, Paulo Gustavo de Madureira Scarpa Júnior. O solidário Edivaldo Lopes não apresentou defesa. A autuada e os demais responsáveis solidários apresentaram defesa. O AFR se manifestou sobre os termos da defesa. A ilustre julgadora tributária, após promover diligência, decidiu manter integralmente a acusação e a solidariedade. Por oportuno registro que a decisão de primeira instância não apreciou a defesa dos solidários Gabriel Augusto Lopes e Roberto Calça Júnior, em razão da intempestividade. Contra a redecisão, somente a solidária Raia Drogasil S.A. apresentou recurso ordinário. O ilustre delegado tributário de julgamento deferiu o processamento do recurso ordinário. A representação fiscal, em parecer de recurso ordinário, manifestou-se pelo não provimento do apelo recursal. A Colém da 8ª Câmara Julgadora, as folhas tais, converteu o julgamento em diligência. Cumprida a diligência, os autos retornaram para julgamento. Eis o breve relato dos autos. Passo a palavra ao patrono. Fique à vontade, Dr. Rodrigo. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, ilustres conselheiros, doutor representante fiscal. Nós estamos aqui representando a Raia Drogasil, né, que, como bem ilustrou o doutor relator, ela foi incluída como responsável solidária, né, nessa autuação que foi lavrada em face da Star Distribuidora. Por qual motivo a Raia Drogasil ela foi incluída como responsável tributária nessa cobrança de CMS e ICMS-ST devido pela Star Distribuidora, né, como substituto tributário, né? Porque a Raia Drogasil, primeiramente, ela adquiriu 60% das mercadorias vendidas por essa distribuidora, né? E porque durante a fiscalização localizou alguns e-mails trocados entre a distribuidora e representantes da Raia Drogasil negociando descontos. Inicialmente, nós queríamos questionar, né, o procedimento de lavratura dessa autuação, primeiro porque nós entendemos que esses argumentos utilizados para a inclusão da Raia Drogasil, eles são muito frágeis, né? A Raia Drogasil realmente adquiriu 60% das mercadorias, mas, assim, dado o tamanho da Raia Drogasil, que é a maior varejista no mercado farmacêutico, é natural que as aquisições delas sejam relevantes, né, de qualquer fornecedor. E algo que a gente notou na autuação e estranhou, na verdade, é que os outros 40%, as outras 40% de operações com a Star Distribuidora também foram realizadas por grandes varejistas nessas aquisições, e essas outras varejistas conhecidas também não foram incluídas no polo passivo da autuação. Então, isso chamou bastante atenção. A gente entende que houve aí um direcionamento para a Raia Drogasil, não entendemos por quê. A questão dos descontos, da negociação de descontos, né, além de ser natural no mercado de medicamentos, né, enfim, nós temos aí preços tabelados, né, pela Câmara de Medicamentos, né, que saem aí em revistas especializadas, todo mundo pode consultar, inclusive ali na farmácia, né, tanto o preço
de fábrica como o preço para consumidor. Mas, assim, acho que todo mundo aqui que já foi uma farmácia sabe que para o consumidor há descontos exagerados, digamos assim, né? O preço que você acaba pagando é bem menor. E a mesma coisa na aquisição, quando as redes varejistas adquirem dos fabricantes e distribuidores, também há uma negociação, ainda mais no caso da Raia Drogasil, que na época contava com mais de 2.000 estabelecimentos. Então, assim, é um porte de compra muito grande e é plenamente comum você negociar descontos em todas as operações, especialmente no mercado varejista. Um outro ponto que nós queríamos ressaltar da fiscalização, né, o auto de infração ele exige tributos de 2013 e 2014. Ele foi lavrado só em 2018. O que acontece? A Star, né, quando nós fomos consultar, né, o procedimento fiscal, nós notamos que a Star estava sendo fiscalizada desde 2013. Então, de 2013 até 2017, ela estava sob fiscalização e os clientes da Star, assim como a Raia Drogasil, nunca tiveram nenhuma informação do fisco quanto a isso. O cadastro dela estava regular. Só em 2016, o fisco resolveu, então, suspender a emissão de notas pela Star e a colocou num regime especial, né, de tributação, exigindo o pagamento do tributo antes da venda das mercadorias. Quando aí a Raia Drogasil tomou conhecimento de que esse fornecedor estava com problema, e assim como ela faz com todos os outros fornecedores que têm algum problema com o fisco, algum problema cadastral, ela suspendeu em 2016 a aquisição de produtos desse fornecedor. Então, nós indicamos aí também como elemento de defesa essa surpresa que foi para a Raia Drogasil, que só em 2016 ela tomou conhecimento de que esse fornecedor tinha alguma questão fiscal. Como última preliminar, que a gente entende que deve ser arguida, depois da lavratura deste auto de infração que cobra ICMS dos períodos de 2013 e 2014, foi lavrado um novo auto de infração contra a Star, relativo ao período de janeiro de 2016 a abril de 2016, e nesse auto foi incluída a Raia Drogasil como responsável supletiva pelo ICMS. Então, nós entendemos que assim, há uma diferença muito grande entre um auto de infração que indica que a Raia Drogasil seria solidária pelos problemas que a Star enfrentou e outro que indica que ela teria uma responsabilidade apenas supletiva por conta do não recolhimento do ICMS-ST. Então, a gente entende que há uma mudança de critério jurídico do fisco que é relevante e nós teremos que os dois autos não podem conviver. Se é a mesma situação fática, são as mesmas operações, inclusive de períodos muito próximos, e as autuações têm o mesmo fundamento, nos estranha aí que uma seja imputada a responsabilidade solidária e a outra responsabilidade supletiva. Quanto ao mérito da discussão em si, não se questiona aí se as operações efetivamente aconteceram ou não, né? Questiona-se, então, a falta de pagamento do ICMS-ST e do ICMS próprio da Star por conta de procedimentos que essa empresa realizou, né? O que nós provamos no mérito da autuação? Que a Raia Drogasil, ela sempre agiu de boa fé, que os cadastros da Star estavam válidos na época das operações e, principalmente, que a Raia Drogasil, ela promoveu regularmente e integralmente o pagamento de todas as suas aquisições. Então, nós entendemos que, se a legislação paulista ela determina que o recolhimento do ICMS e do ICMS-ST, principalmente, deve ser feito pela Star e cabe à Raia Drogasil apenas repassar esse ICMS para ela quando paga o preço, nós entendemos que a boa-fé da Raia Drogasil está aprovada pelo pagamento do preço de aquisição. Então, nós apresentamos todos os comprovantes de pagamento e uma conciliação, demonstrando que cada nota fiscal de aquisição foi devidamente paga pela Raia Drogasil. Inclusive, nesse trabalho, nós identificamos que o auto de infração ele exige ICMS sobre algumas notas que foram, inclusive, recusadas pela Raia Drogasil, por qualquer problema nas mercadorias, e demonstrando aí a boa-fé da Raia Drogasil. Quando nós juntamos esses comprovantes, né, esse feito ele já foi levado a julgamento inicialmente pela 8ª Câmara aqui desse tribunal, foi determinada a conversão dos autos em diligência, né, para que a fiscalização analisasse a comprovação do pagamento do preço e essa conciliação que nós fizemos. Em nosso entendimento, a fiscalização ela se equivocou quando ela fez a diligência. Por quê? O agente fiscal ele consultou a base de dados da Cefaz e atestou que
na verdade, não teria havido aí nenhum recolhimento de ICMS ou ICMS-ST. Só que não é esse o nosso argumento e nem foi no nosso entendimento, nem foi isso que a Câmara determinou naquela época, né? Na verdade, a análise era dos comprovantes de pagamento, demonstrando que a Raia fez o pagamento do preço e a boa-fé do contribuinte, né? Uma última observação que nós gostaríamos de fazer, no julgamento da 8ª Câmara, inclusive na ordem que determinou a diligência, questionou-se ali, o relator ele questionou por que os comprovantes de pagamento apresentados pela Raia Drogasil não estariam em papel timbrado de instituição financeira, né? Nós já nos manifestamos após a diligência, demonstrando que, na verdade, assim, né, a Raia Drogasil ela faz milhões de pagamentos durante o dia, então ela usa um sistema próprio do banco, tudo via internet, e os comprovantes de pagamento que nós apresentamos, se você olha ali na nota de rodapé, é possível notar que foi emitido pela instituição financeira, só que pela internet, né? Não tem um papel timbrado aí do banco, mas consta a autenticação bancária, data de pagamento, valor. Além disso, complementarmente, nós ainda solicitamos, após a diligência, né, para a instituição financeira, apresentar algumas amostras. Olha, imprima aí para a gente, em papel timbrado do banco, algumas amostras do comprovante de pagamento, para demonstrar que é absolutamente correta essa documentação, e se for necessário, a gente pode buscar todos os comprovantes em papel timbrado do banco para demonstrar aí o pagamento da Raia Drogasil e sua boa-fé, porque realmente, em nosso entendimento, ela não tem nenhuma relação com os problemas enfrentados pela Estado distribuidora e nem poderia ser responsabilizado por um ICMS que ela já pagou quando pagou o preço de aquisição das mercadorias. São esses os pontos que eu gostaria de destacar aqui nesse julgamento e agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Rodrigo, pela brevidade e objetividade da sustentação oral. Meu voto já estava disponível, vou passar a leitura dele diretamente. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Campinas, que manteve integralmente o AIM e a solidariedade. O AIM contém a acusação de deixar de pagar ICMS por meio de guia de recolhimentos especiais, referente a entradas interestaduais de mercadorias sujeitas à retenção antecipada do imposto, nos termos do artigo 313-A, inciso 2 do RICMES. Neste auto de infração e imposição de multa, estão sendo cobradas as parcelas referentes tanto às operações próprias quanto às operações subsequentes, nos termos e na forma previstos no artigo 426-A do RICMES. Além do autuado, a AIM indica como solidários Raia Brasil, Drogasil S.A., Blue Representações, Edivaldo Lopes, Gabriel Augusto Lopes, Roberto Calça Júnior, Paulo Gustavo de Madureira, Scarpa Júnior. O relatório circunstanciado de folhas 11 a 31 detalha o trabalho fiscal e informa que a origem do trabalho fiscal decorre de... informa que a origem do trabalho fiscal decorre de denúncia de existência de fraude estruturada encaminhado pela DEAT adjunta 1, abre aspas, na qual empresas de fachada interpostas constituídas no Estado de São Paulo seriam utilizadas para aquisição de medicamentos de empresas sediadas no Estado de Goiás, com o objetivo de sonegação do ICMS devido por substituição tributária, fecha aspas. No caso, somente a solidária Raia Drogasil apresentou recurso ordinário, folhas 695/728. No apelo recursal, alega-se preliminarmente nulidade do lançamento por cerceamento e defesa. Argumenta a solidária hora recorrente que, abre aspas, a indicação de que a recorrente teria sido notificada quando da lavratura do auto da autuação não supre a falha em sua cientificação durante o procedimento fiscal, a fim de acompanhar a fiscalização que culminou com sua responsabilização. Fecha aspas. Afasta a preliminar e não existe cerceamento de defesa. Não há necessidade de prévia notificação da solidária antes da constituição do crédito tributário. A fase que antecede a lavratura do AIM tem a finalidade de análise da conduta fiscal da contribuinte e colheita de provas. O contraditório e ampla defesa só pode ser exercido após a lavratura do AIM. O contraditório ocorre na fase que antecede a lavratura. O contraditório não ocorre na fase que antecede a lavratura da AIM, até porque o procedimento administrativo tributário tem início com a interposição da defesa, nos termos da Lei 13457 de 2009. Portanto, não há como acolher a preliminar.
também em sede preliminar, alega-se ausência de responsabilidade quanto ao ICMS devido nas operações. A preliminar não pode ser acolhida. O relatório circunstanciado, especialmente as folhas 29 a 31, contém informações acerca da conduta da Solidária, bem como transcreve mensagens eletrônicas e que funcionários da Solidária alinham pedidos de medicamentos para serem enviados por meio de operações interestaduais, via Goiás, para obter descontos turbinados. O AFR, na manifestação fiscal, aponta expressamente dados sobre as conclusões da existência de interesse comum. Vejamos. Transcrevo parte do relatório circunstanciado, que consta aqui eu vou passar a leitura deles para contextualizar melhor, tá? Diz o AFR. A defesa da Raia Drogasil S.A. argumenta que a responsabilização da impugnante foi juridicamente calcada no suposto interesse comum e na alegada concorrência para a sonegação de imposto, folha 6 da defesa. Tem razão a defendente quando diz que a responsabilização da impugnante foi juridicamente calcada no interesse comum e na concorrência para a sonegação do imposto, pois foi exatamente assim que o fisco procedeu, já que é isso que determina o artigo 11 do RICMES. Como poderíamos admitir não ter interesse comum na situação que deu origem à obrigação principal da empresa, que se aproveita de descontos turbinados, de até 80% do valor das mercadorias. Descontos esses que só possíveis de serem praticados em função da falta de pagamento dos tributos incidentes das operações. Note-se que não estamos falando de compras esporádicas, e sim compras que atingiram o montante de R$ 230.027.831,44, ou seja, 60,41% das vendas das mercadorias efetuadas pela empresa que foi montada como parte de um grande esquema de sonegação de impostos. Não fosse isso, qual seria a lógica de um contribuinte paulista comprar mercadorias produzidas na sua totalidade no estado de São Paulo através de empresa sediada no estado de Goiás? Qual seria a mágica empregada pela distribuidora de medicamentos que faria uma mercadoria sair da fábrica do estado de São Paulo, viajar quase 1.000 quilômetros até o estado de Goiás, voltar num trajeto de mais de 1.000 quilômetros e ser entregue num destinatário que fica sediado a pouco mais de 100 quilômetros de sua sede paulista? Qual o milagre empregado para fazer com que essa viagem barateie o preço da mercadoria em até 80%? Teríamos criado a figura do frete negativo, do custo negativo. A única explicação real para isso é a sonegação de tributos devidos. E não há que se falar que a impugnante desconhecia o fato de que as mercadorias a ela entregues eram procedentes de Goiás, pois a documentação acostada aos autos provam irretorquivelmente que ela tinha conhecimento disso. Portanto, a impugnante teve interesse comum na situação que deu origem à obrigação principal, e dela tirou proveito financeiro. Que descontos obtidos nas compras dos produtos vendidos pela Star eram absolutamente normais em qualquer operação comercial. A impugnante defende que os descontos de até 80% na negociação de mercadorias são absolutamente normais em qualquer operação comercial. Se assim fosse, qual a vantagem de comprar mercadorias de uma distribuidora situada em Goiás, em detrimento de comprar mercadorias diretamente da fábrica, que se situa a poucos quilômetros de seu estabelecimento, ou de distribuidoras também situadas no estado de São Paulo? Continuo no meu voto. Nesse contexto probatório, não há como afastar a existência de interesse comum, razão pela qual afasta a preliminar e passa ao mérito. No mérito, a tese da boa-fé não pode ser acolhida. A comprovação da efetividade das operações não tem relevância nesse julgamento. A acusação não tem origem na inexistência da operação comercial, e sim na constatação de fraude estruturada, que consistia em operações simuladas, com o intuito de sonegar imposto. Assim, a comprovação da operação comercial é irrelevante ao deslinde do caso. O que se exige nesses autos é um imposto que deixou de ser recolhido em razão da fraude estruturada. A Solidária responde não pela inexistência da operação, mas sim por existência de interesse comum, comprovadas pelos documentos trazidos ao fisco. Os argumentos ventilados no tópico recursal da irretroatividade da declaração de irregularidade da situação fiscal da fornecedora da recorrente, folhas 720 a 723, não tem o condão de afastar a acusação. O fundamento da acusação não é a irregularidade da remetente das mercadorias, e sim, como mencionado anteriormente, a constatação
da existência de fraude estruturada, que tinha a finalidade de sonegar, por meio de utilização de empresa de fachada, para simular operações. Atente-se que as decisões citadas, as folhas 722, foram extraídas de processo em que a destinatária figura como autuada. Aqui se trata de situação fática diversa. A destinatária responde por solidariedade. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida, pois não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13457 de 2009. Com relação à alegação de indevida atualização de base de cálculo, informo que a matéria encontra-se pacificada no âmbito desse tribunal por meio da súmula 13 de 2018, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e continuo no meu voto. Acolho o argumento de impossibilidade de cobrança de juros acima da taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10 de 2017 desse tribunal. Com relação ao pedido de conversão do julgamento em nova diligência, que consta na manifestação de folhas 4.807 a 4.812, deixe de atender o pleito. Isto porque, como mencionada, a comprovação de pagamento das operações entre a remetente das mercadorias e a solidária não afasta a acusação, pois a origem da acusação não repousa na inexistência de operação, mas sim na constatação de fraude estruturada para sonegar imposto. Quanto ao argumento de mudança de critério jurídico na lavratura do AIM 4.141.017, dígito 8, a tese ventilada esbarra na competência desta Câmara, pois o AIM 4.141.017, dígito 8, já foi julgado em sede ordinária. Ainda não há pertinência com esse julgamento, pois a lavratura do AIM 4.141.017 ocorreu em 11 de 3 de 2021, data posterior à lavratura deste AIM, que data de 4 de 10 de 2018. Antes posto, considerando as provas dos autos com esse do recurso ordinário da Solidária Raia, Drogasil S.A. e no mérito do parcial provimento, não somente para limitar os juros de mora à taxa Selic nos termos da súmula 10 deste tribunal. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida a respeito da matéria? Gostaria de se manifestar? Tá, okay. Não havendo os inscritos, eu vou encerrar os debates e passar a verificação de quórum. Em votação. Rodrigo, decisão unânime pela manutenção da acusação, exclusão da taxa Selic, tá? Exclusão não, então a correção vai ser pela taxa Selic nos termos da súmula 10 que foi revisada. Okay? Perfeito, presidente. Obrigado a todos. Boa sexta-feira. Obrigado, bom dia, bom final de semana. Passar o julgamento da Electro Eletricidade S.A., AIM 4084068, doutora Fernanda está aqui para fazer sustentação oral. O processo também é de minha relatoria, também já estava disponível. Eu vou passar a leitura da acusação. O AIM contém acusação de crédito indevido. Creditou-se indevidamente de ICMS no período de janeiro de 2011 a novembro de 2015, decorrente da impossibilidade de correlação entre o crédito efetuado a título de aquisições do ativo mobilizado e o suposto imposto anteriormente cobrado, uma vez que seu controle de crédito de ICMS do ativo permanente, CIAP, foi escriturada de forma inconsistente, sem atender às regras definidas no Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital, EFD, ICMS/IPI, conforme ato COTEP ICMS número 9, de 18 de abril de 2008,
e alterações. Assim, os dados escriturados no bloco G do arquivo EFD se mostraram imprestáveis para o trabalho de auditoria e não permitiram ao fisco exercer plenamente seu poder dever de auditar a legitimidade dos créditos. Foram ofertados ao infrator diversas orientações e oportunidades para sanear os correspondentes arquivos de escrituração, optando ele por sua exclusiva conta e risco por não aproveitar tais oportunidades, demonstrando falta de interesse em apresentar informações consistentes passíveis de submissão à necessária auditoria. O termo fiscal circunstanciado do trabalho fiscal é parte integrante do presente auto de infração, imposição de multa e apresenta aspectos de grande relevância para a compreensão da ação fiscal e da presente autuação. A análise dos autos permite identificar que foram proferidas 4 decisões de primeira instância, 3 decisões de mérito e uma convertendo no julgamento de diligência. Em sede ordinária já foram proferidas 2 decisões que anularam as decisões recorridas. Então, eu escrevo aqui parte da decisão da DRF que faz a síntese dos autos, e assim eu passo a palavra à doutora Fernanda. Fica à vontade, doutora Fernanda. Bem, bom dia, obrigada, bom dia a todos. Senhor presidente, é possível fazer a projeção de uma apresentação ou... É possível, só tem que compartilhar, eu não sei como compartilhar. Sim, não, eu consigo mas advogados fazer. já estão acostumados a compartilhar, sim. Ótimo, eu vou fazer isso. É muito mais para direcionar o julgamento, porque o tema ele não é simples, quer dizer, ele é simples, mas ele tem muitas informações, mas tem muitas informações, e muito mais é para direcionar essa explicação. À vontade, doutora. Eu não sei se todos já conseguem ver a tela. Ótimo. O senhor presidente, relator do processo, resumiu muito bem a discussão. Nós estamos falando de uma autuação que visa a glosa de 100% dos créditos de ICMS da Elektro, que é uma distribuidora de energia, que os senhores muito bem conhecem, já que opera no estado de São Paulo, em relação a crédito de ICMS registrado no CIAP, no Guia Prático de Escrituração Fiscal Digital da FD Contribuições. Essa glosa de crédito foi em relação a todo o período de 2011 a 2015, né, de janeiro de 2011 a novembro de 2015, de 100%, repito, dos créditos do ativo imobilizado registrados no CIAP. Segundo a autoridade fiscal que lavrou este auto de infração, a glosa do crédito decorreria de uma suposta erro na escrituração do CIAP, né, na FD Contribuições, né, em especial no bloco G, que é onde se demonstra a escrituração dos créditos de ativo imobilizado. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que durante todo o processo foram apresentados diversos laudos da própria PwC, e um deles, inclusive, constata que houve a escrituração das notas fiscais no bloco G do CIAP. A grande discussão da autoridade fiscal, no final do dia, é em relação aos componentes que fazem parte de alguns dos bens dos ativos imobilizados, alguns desses ativos imobilizados, que, segundo a fiscalização, não foi escriturado de forma correta, e ao gerar o bloco G, o ativo que foi, no final, registrado, não daria, supostamente, uma rastreabilidade para a fiscalização. Então, o pano de fundo é esse. Nós estamos falando de uma glosa de 100% por um entendimento de que os créditos e os registros no CIAP não seriam feitos da melhor maneira possível no entendimento da autoridade fiscal. Ponto importante, e aí o senhor presidente relator comentou muito bem o processo, a gente está falando de um processo que foi lavrado em 2016, né? Teve uma decisão de primeira instância em 2017, em 2018 teve a nulidade dessa decisão de primeira instância, e o principal ponto de discussão para a nulidade desta decisão foi exatamente a não análise de todos os documentos e provas que foram apresentados pela impugnante durante o processo de fiscalização. A impugnante, fiscalização não, durante o processo administrativo. Para os senhores terem informação,
por ocasião da impugnação, foram apresentados diversos documentos que demonstravam a rastreabilidade dos supostos créditos que, no entendimento da autoridade fiscal, não estavam claros. Posteriormente à impugnação, foram apresentados outros milhões de documentos, né, que são arquivos, em cumprimento à portaria CAT 21, né, que demonstra claramente o procedimento de escrituração desses créditos do ativo imobilizado. Todos esses documentos foram desprezados pela autoridade julgadora, ao argumento que eles haviam sido apresentados posteriormente à impugnação. A decisão da 15ª Câmara Julgadora foi no sentido de que esses documentos deveriam ser analisados, assim como os laudos apresentados durante todo o processo, e definiu a nulidade da decisão, determinando o retorno do processo a julgamento em primeira instância. Em 2020, nós tivemos a segunda decisão, que houve a manutenção integral do auto de infração, o argumento de que não foram cumpridas obrigações acessórias, como essa rastreabilidade no entendimento da autoridade fiscal do SEAP não foi feita de forma correta. Mais uma vez, o processo em 2021 foi cancelado, a decisão de primeira instância. Qual o argumento, senhores? Exatamente a não análise de todos os documentos apresentados pelo impugnante em seu processo, bem como os laudos disponibilizados. O processo retornou a julgamento, foi editada uma nova decisão de primeira instância, agora em agosto de 2021, e essa decisão que nós estamos impugnando nesse momento. Entretanto, essa nova decisão, assim como aconteceu em todas as outras, até porque ela é basicamente uma cópia das decisões desde o início, mais uma vez, não se pronuncia e não analisa as planilhas apresentadas de acordo, desculpa, eu falei portaria CAT 21, é portaria CAT 25, bem como não se pronuncia sobre a precariedade do auto de infração e os laudos apresentados, ou seja, mantém os mesmos termos das decisões anteriores. Para os senhores terem uma ideia das falas, né, a gente trouxe aqui cópia da primeira decisão, né, onde o julgador fala que ele não vai analisar as provas porque elas foram apresentadas posteriormente e não seriam tempestivas. A decisão da Câmara Julgadora dizendo que não há necessidade de análise e esclarecimento por que essas provas não vão ser analisadas. Decisão, depois, em março de 2020, a mesma decisão, como os senhores podem ver, redação idêntica, dizendo que não vai analisar a documentação. Mais uma vez, a 4ª Câmara do TIT anula esta decisão, determinando, e aqui de uma forma um pouco mais contundente, né, deixando bem claro que há a necessidade de se enfrentar os documentos e as provas apresentadas no processo, inclusive determinando o recálculo de juros de mora que estavam sendo calculados de forma equivocada. E mais uma vez aqui estamos nessa terceira decisão, e aqui é só para comprovar o que está sendo dito na terceira decisão, que mais uma vez é uma cópia 100% do que a autoridade julgadora em primeira instância vem fazendo, né, não analisando. Houve uma pequena diferença em relação à decisão atual, que ele diz que ele não vai analisar os documentos juntados, porque todos eles foram anexados na forma de PDF, e segundo ele, PDF não seria um meio cabível para análise de documentos fiscais, porque, segundo a autoridade fiscal, deveria ser feito em planilhas de Excel, conforme se determina o ato COTEP, que eu não vou lembrar o nome. Gostaria só de lembrar que a forma de levar essas informações em PDF é uma obrigação em decorrência do processo administrativo, né, que nós temos, que não é físico, né? Só há possibilidade de levar essa documentação dessa forma, mas é claro que todos os documentos, as planilhas, elas são planilhas Excel, estariam disponíveis, estão e sempre estiveram à autoridade fiscal, mas nunca houve ali uma intenção de fato de analisar tais documentos. Então, como primeira fala, eu gostaria de reprisar que há, desde o início desse processo, uma não análise de todos os documentos e provas apresentados pela impugnante, no momento recorrente, e que isso vem se perpetuando de uma maneira consistente, em total descumprimento a todas as decisões que foram proferidas já pelo esse Tribunal de Impostos e Taxas, já em 2020 e 2021. Pois bem,
Em relação ao mérito da discussão, gostaria só de lembrar que nós estamos falando de uma glosa, mais uma vez, integral de todos os créditos do ativo imobilizado. Durante todo o processo, a recorrente demonstra que não se pode glosar crédito integralmente ao argumento de que há, entre aspas, suposta inconsistência nos registros na FD. Primeiro, porque entende a recorrente que não há qualquer inconsistência. Segundo, que se houve ou se há inconsistência, a penalidade cabível é aplicável para inconsistência de arquivos digitais. Mas não há qualquer possibilidade de se aceitar como uma glosa integral de crédito. E o interessante desse processo é que, inclusive, durante a autuação fiscal, a própria autoridade fiscal constata, sim, que é claro que há créditos ali passíveis de serem escriturados, né, e são válidos, mas que eles serão sumariamente afastados, único e exclusivamente porque no entendimento da autoridade fiscal não houve o preenchimento no seu entendimento correto da FD contribuição. Gostaria de reprisar mais uma vez que esse não é o entendimento da recorrente. A recorrente vem demonstrando, seja por laudo, que sim, adotou o procedimento correto para a escrituração desses créditos, que há sim um inconformismo da autoridade fiscal, principalmente aquela autoridade que fiscalizou, que não entendeu correto esse procedimento e, ao invés de buscar outros meios para analisar os créditos, que estavam e estiveram sempre disponíveis, não houve interesse de assim o fazer. Outro ponto importante é que entende a recorrente também que há a possibilidade, sim, na hipótese de se entender que a FD não foi preenchida de forma correta, com que ela não concorda. E mesmo assim, a recorrente apresentou e elaborou a planilha nos termos da portaria CAT 25 de 2001, com a composição de todos os créditos do período autuado. É importante observar que são exatamente essas planilhas que não foram analisadas até o momento pela autoridade fiscal. Ponto importante é que, inclusive, em todos os recursos, há uma demonstração de como esta autoridade fiscal, de como essa recorrente elaborou essa planilha, inclusive didaticamente informando o lançamento de nota fiscal a nota fiscal e esclarecendo a composição de todas as planilhas juntadas nos termos da portaria CAT 25. Isso tudo, mais uma vez, foi sumariamente ignorado pela autoridade fiscal. Outro ponto importante, e aí, assim, só demonstrando quanto ao entendimento da recorrente sobre a escrituração da FD Contribuições, é importante observar que, como eu disse, a grande discussão é quanto ao registro dos créditos no bloco G da FD Contribuições. E nós estamos falando aqui, basicamente, da escrituração de componentes. E por que de componentes? Porque o ativo imobilizado final, né, a linha de transmissão que é ali ativada, ela sim foi registrada corretamente no bloco G, seguindo as orientações, inclusive aquelas no entendimento da autoridade fiscal. O que a autoridade fiscal diz é que os componentes que compõem esse ativo final não foram escriturados na sua origem de forma correta. No entendimento da autoridade fiscal, a recorrente deveria ter escriturado os componentes, e aí explicando um pouquinho melhor, quando a gente está falando de uma empresa como a Electro, é óbvio que ela compra durante todos os anos milhões de cabos, equipamentos, conectores para fazer a manutenção das suas linhas de transmissão. No momento que ela adquire esses componentes, que nós chamamos componentes, né, por exemplo, aqueles cabos de alta tensão, né, nós temos, ao final, uma aquisição efetiva destes cabos num determinado momento, por exemplo, na data de hoje, a empresa ela não consegue escriturar este item, esta nota fiscal, no bloco G como componente. E por que ela não consegue fazer isso? Porque simplesmente, para fazer isso, ela deveria indicar necessariamente que esses bens vão ser ativados em um determinado ativo já construído ou em andamento. Mas no momento da aquisição desses componentes, isso não é possível, porque não se sabe se esse cabo vai ser ativado
né, na linha A, na linha B, na linha C ou na linha D, que são bens que já estão ali operando de forma regular. Então, no momento em que ela adquire esses componentes, o que ela faz ao final do dia é escriturar, sim, mas no bloco 0, no item 0200, com a escrituração da nota fiscal, preenchendo o bloco C, com a indicação efetiva de que se trata de crédito, de que se trata de bens do ativo imobilizado, com a indicação do componente. No momento em que o bem ele é ativado, né, há a migração de todos esses itens para o bloco G. Mas é claro que esses componentes não foram originalmente escriturados no bloco G. Eles são escriturados e são levados posteriormente. É essa grande divergência da autoridade fiscal e da recorrente. A recorrente demonstra que há impossibilidade técnica de escriturar da forma que a autoridade fiscal entende. E foi escriturado em outra metodologia, mas sim, sempre escriturando na FD. E sim, o ativo ao final, o bem do ativo imobilizado, todos estão escriturados no bloco G. Inclusive, tem o laudo da PwC constatando esta realidade de forma muito clara, né? E agora, já caminhando para o final, eu gostaria de informar que grande parcela desse auto de infração, aproximadamente 60% desse auto de infração, se trata de crédito extemporâneo, de ativo imobilizado, de bens que foram adquiridos em 2011. Esses bens, eles foram adquiridos em 2011, e é por óbvio que nessa época sequer existia a FD Contribuições, né, a ser obrigatório o preenchimento do bloco G. Inclusive, esses bens do ativo imobilizado adquirido em 2011, que foram perpetrados, né, esse crédito do ativo imobilizado até posteriormente 2016, eles foram, inclusive, objeto de análise já pela autoridade fiscal do Estado de São Paulo, e aqui, em relação aos autos de infração que estão sendo citados, o 40031457 e o 40699821, ou seja, esses créditos já foram auditados pela autoridade fiscal, foram devidamente escriturados, até porque a discussão nesses dois autos de infração é contra determinados itens que não foram aceitos, e houve apresentação de todos os documentos naquele momento. E não pode ser utilizado este argumento agora de que a FD não foi corretamente preenchida, porque sequer para esses bens, 60% do auto de infração, se trata de créditos escriturados em períodos de emissões, de aquisição de bens de anos de 2001, que corresponde a 1/48 que permanece durante o período objeto de autuação. Há um laudo igualmente apresentado, constatando que estamos falando de 42 milhões relativos a 1/48 de bens adquiridos em 2011, razão pela qual, mais uma vez, não há que se falar da possibilidade de glosa sobre esse argumento. Há também um outro ponto importante, que também há laudo constatando, que há bens, inclusive que são bens que não são componentes, são bens finais, que são adquiridos e escriturados regularmente no SEAP e no bloco G, que também foram objeto de glosa. Neste caso, o argumento da autoridade fiscal é: como não há como saber se isso tem algum componente ou não, porque todos os componentes foram escriturados errados, então entende-se que todo arquivo da FD Contribuições de bloco G está equivocado e simplesmente glosa todos os valores, né? A gente tem, por exemplo, transformadores, que são bens finais, que são ativados, e que ali está se entendendo que porque os componentes de outros itens não foram corretamente escriturados, isso contaminaria todo o bloco G da recorrente, o que, mais uma vez, é um absurdo. Senhor presidente, obrigado pelo tempo, sei que extrapolei um pouquinho, eu acho que esse é um resumo do processo e dos pontos de atenção que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigado, doutora Fernanda, pela clareza na sustentação oral aqui, e eu vou passar diretamente ao voto, tá? A partir do item 5. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de Campinas que manteve integralmente o AIM.
O AIM contém acusação de crédito devido, informa o relato infracional que a origem da acusação decorre, abre aspas, da impossibilidade de correlação entre o crédito efetuado a título de aquisições de ativo imobilizado e o suposto imposto anteriormente cobrado, uma vez que seu controle de crédito e ICMS do ativo imobilizado permanente, SIAP, foi escriturado de forma inconsistente, sem atender às regras definidas no Guia Prático de Escrituração Fiscal Digital, IFD ICMS/IPI, conforme ato COTEP ICMS número 9, de 18 de abril de 2008, e alterações. Assim, os dados escriturados no bloco G dos arquivos EFD se mostraram imprestáveis para trabalho de auditoria e não permitiram ao físico exercer plenamente seu poder-dever de auditar a legitimidade dos créditos. Foram furtadas ao infrator diversas orientações e oportunidades de sanear os correspondentes arquivos de escrituração, optando ele, por sua exclusiva conta e risco, por não aproveitar tais oportunidades, demonstrando falta de interesse em apresentar informações consistentes passíveis de submissão à necessária auditoria. Fecha aspas. Preliminarmente, alega-se nulidade da decisão recorrida por omissão em razão de falta de análise das provas apresentadas. Ao analisar a decisão recorrida, proferida as folhas 121.721 a 121.751, entendo que a preliminar não prospera. A decisão recorrida está perfeitamente fundamentada. A decisão cita a legislação específica que permite o direito ao crédito, especificamente as folhas tais. O julgador esclarece com relação à legislação que o crédito concedido aos contribuintes na aquisição de bens para ativo imobilizado não está amparado nesse princípio constitucional da não cumulatividade. Trata-se de previsão legal, que depende do atendimento de condicionantes para serem usufruídos. Continuo na decisão. A decisão recorrida, após citar a legislação, passa a análise das provas e conclui que as provas apresentadas não permitem o crédito, dado que não estão de acordo com a legislação, de tal sorte não há como acolher a preliminar, tendo em vista que a decisão contém o suficiente para o deslinde do caso. Quanto à decadência, pondero que a acusação é de crédito devido, assim não há como conhecer da tese recursal, tendo em vista que a matéria é objeto da súmula do TIT. Vejamos, transcrevo a súmula 9 de 2017. No mérito, como mencionado, a acusação tem origem na constatação de que o crédito efetuado a título de ativo imobilizado foi escriturado de forma inconsistente. Segundo o fisco, abre aspas, os dados escriturados no bloco G dos arquivos SD se mostraram imprestáveis para o trabalho de auditoria e não permitiram ao fisco exercer plenamente seu poder-dever de auditar a legitimidade dos créditos. O termo circunstanciado do trabalho fiscal, juntados às folhas 7/41, descreve as etapas do trabalho fiscal. Cita a legislação que disciplina o direito ao crédito do ativo imobilizado, as irregularidades verificadas no curso da fiscalização, notificações para esclarecimentos, respostas da contribuinte, reuniões e trocas de e-mails com orientações, bem como as razões que culminaram na lavatura do AIM. Registro que não há controvérsia de que, em relação aos créditos, há vício na EFD, conforme consta no apelo recursal. Diz a parte consta no recurso. No entanto, conforme demonstrado na impugnação, independentemente de qualquer suposto vício que a EFD da recorrente em relação ao SIAP apresentasse, o direito ao crédito é inquestionável e não pode um suposto erro de escrituração tolher por completo um direito garantido. Fecha aspas. Continuo no meu voto. As razões recursais não podem ser aceitas para afastar a acusação. Os créditos não foram lançados de acordo com a legislação. Assim, não há como validar o aproveitamento. O laudo técnico de constatação, juntado às folhas do 27.912 a 27.934, elaborado pela PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Limitados, PwC, isto porque a consultoria informa no escopo dos trabalhos que o laudo não atesta a legitimidade dos créditos, bem como não valida as práticas adotadas. Vejamos, diz o escopo. Destacamos que o presente laudo não contempla qualquer emissão de parecer jurídica com vistas a afastar as alegações feitas pelo fisco no AIM, bem como a atestar a legitimidade dos créditos apropriados no período analisado. O presente laudo tem apenas e exclusivamente o objetivo de realizar constatação de informações de natureza fiscal, a partir de documentos e informações disponibilizados, não sendo esperado
desesperado quaisquer validação das práticas tributárias adotadas pela companhia, tampouco em relação aos procedimentos contábeis e ou regulatórios. Continuo no voto. O AFR, no cumprimento da diligência, se manifesta sobre a impossibilidade de validar o trabalho da consultoria, pois até a consultoria em análise amostral encontrou erro. Vejamos, diz o AFR. É o próprio laudo técnico que afirma que, em 141 casos, de 6.547, cerca de 2,15%, a quantidade no XML, nota fiscal, é inferior à quantidade indicada no relatório CJI 3, relatório interno da impugnante, que apresenta a relação de 32 ativos avaliados com a quantidade de componentes utilizados em sua formação. Ou seja, a PwC, ao analisar apenas 32 itens do ativo imobilizado, 0,0406% do total de 78.888, encontrou 141 componentes cadastrados no CIAP em quantidades superiores àquelas constantes nos respectivos documentos fiscais. Uma regra de 3 simples e grosseira, podemos extrapolar que a consultoria, se a consultoria tivesse analisado os 78.888 itens, ao invés apenas de 32, poderia ter encontrado 347.600 componentes, cuja quantidade escriturada no bloco G seria maior que a constante dos documentos fiscais. E não é só. A empresa que elaborou o lado técnico restringiu sua análise a apenas 32 itens do CIAP e, analisando os componentes desses 32 itens, encontrou 141 componentes em quantidades superiores às constantes dos documentos fiscais. Porém, nos demais 78.856 itens do CIAP não analisados, poderiam ser encontrados os mesmos componentes utilizados na composição desses 32 itens e originados dessa mesma nota fiscal, aumentando ainda mais a quantidade de componentes escriturados no CIAP em quantidade superior ao constante dos documentos fiscais de aquisição, de forma que delimitar uma pequena amostra para avaliação não permite considerar a consistência do universo inteiro da informação, e mesmo assim essa pequena amostra ainda se mostrou irregular. Fecha aspas. Continuo no voto. No caso, não se limita o direito ao crédito. As provas dos autos dão conta de que o registro do crédito aproveitado pela autuada não está de acordo com as determinações legais. Não se pode aceitar provas de controle interno. A legislação condiciona o crédito à regular escrituração, pois a escrituração regular permite ao fisco exercer o controle e assim legitimar os créditos. Trata-se de contribuinte de grande porte, que enseja maior controle sobre a integralidade dos registros contábeis e fiscais. De tal sorte, não há como validar os créditos que foram aproveitados sem seguir o quanto determinado da legislação. A legislação prevê a forma de escrituração, bem como o layout do arquivo digital. É norma que visa padronizar a escrituração, sendo aplicável a todos os contribuintes. A recorrente cita a seu favor o entendimento exaurado pela consultoria tributária, nas respostas a consultas números 4.016/2014, 5.183/2015, 10.362/2016. As respostas não podem ser aceitas, pois a recorrente não formulou a consultoria tributária. E mais, como mencionado pela DRF, abre aspas, não trata do mesmo assunto, ou seja, da dispensa de apresentação do bloco G da EFD, fecha aspas. Argumenta-se que a portaria CAT 25 de 2001 permite outros documentos para escrituração e discriminação dos créditos, não somente o bloco G da EFD. No entanto, como mencionado pelo AFR, os documentos apresentados não podem ser aceitos, pois não estão padronizados como determina a legislação. Vejamos, diz o AFR, a impugnante, a partir de uma leitura sob a ótica da portaria CAT 25 de 2001, interpretou que poderia substituir a obrigação de escriturar o bloco GDFD, instituída pela portaria CAT 147 de 2009, na redação dada pela portaria CAT 121 de 2010, pela entrega de planilhas de controle interno, nas quais pretensamente constaria a composição dos créditos ativos imobilizados que foram apreciados. Vejamos sua explanação. Ele transcreve parte do recurso e continua. Pois bem, ainda que fosse possível admitir essa apresentação alternativa, tais planilhas deveriam ter sido entregues no curso da fiscalização e não após a sua conclusão. Porém, a portaria CAT 25 de 2001, ao determinar a utilização do CIAP modelo D,
pelos contribuintes paulistas, permitiu que fosse utilizado o modelo C nos casos em que o estabelecimento matriz estivesse localizado em outro estado, que utilizasse aquele documento, e permitiu também a substituição do modelo D por livro que contivesse, no mínimo, as mesmas informações daquele documento. Ou seja, embora a legislação tenha dado diversas opções de escrituração do SIAP ao contribuinte, ressalvou a necessidade de que esses documentos alternativos possuírem as mesmas informações dos documentos então instituídos. Assim, observamos que não basta qualquer planilha de controle interna elaborada pelo contribuinte, de acordo com seus critérios. Essas planilhas deveriam conter, no mínimo, as mesmas informações do SIAP, originalmente instituído, ainda que contivesse outras informações não solicitadas. Com o advento da portaria CAT 147, da redação dada pela portaria CAT 121, a obrigação de escriturar o modelo D do SIAP foi substituída pela obrigatoriedade da escrita fiscal digital, nos seguintes termos. Artigo 2º. A escrita fiscal da FD deverá ser efetuada pelo contribuinte mediante o registro eletrônico em arquivo digital padronizado de todas as operações, prestações e informações sujeitas à escrituração. Observamos que a nova obrigação instituiu a obrigação de escrituração do SIAP mediante registro eletrônico e arquivo digital padronizado. Por si só, esse novo comando levou à perda da eficácia do anterior, que possibilitava a substituição da escrituração do documento SIAP no modelo D, ou por outro livro com, no mínimo, as mesmas informações. De fato, em função da escrituração do SIAP, passa a ser mediante registro eletrônico e em arquivo digital padronizado. Lança por terra a pretensão da contribuinte da apresentação do livro contendo as mesmas informações do SIAP. E essa atualização de forma de cumprimento da obrigação acessória é uma consequência lógica dos avanços tecnológicos na área de informática, que permitiram, de um lado, redução dos custos para o cumprimento das obrigações acessórias e dos inúmeros controles efetuados em papel por parte do contribuinte, bem como, de outro lado, o aumento da eficácia fiscalizatória em função das informações serem prestadas em registro eletrônico efetuados em arquivo digital padronizado. Fecha aspas. Continuo no meu voto. O argumento ventilado, as folhas 121.809, de que, abre aspas, o AIM englobou glosa de crédito de saldo das parcelas de 1,48 do ICMS decorrente de aquisições anteriores a 2011 e cujas origens já foram fiscalizadas no auto de infração 4.003.145, dígito 7, e 4.069.982, dígito 1, não pode ser acolhido. O AFR, na manifestação fiscal, as folhas tais, esclarece que os valores foram deduzidos e não a prova da exigência e duplicidade. Vejamos, transcrevo aqui a fala do AFR, que diz o seguinte: no momento que o fisco volta seu olhar para aquisições do período de 2011 e busca essas informações no bloco G, e então passar a ser obrigatória desde janeiro de 2011 e depara não só com a irregularidade da escrituração dessas aquisições de 2011, mas também com a escrituração incorreta a partir de 2011 das parcelas remanescentes dos períodos posteriores, tem a obrigação funcional de exigir do contribuinte a correção dessa irregularidade para verificar, entre outras, 1. A apropriação da parcela pelo seu valor correto. 2. Baixa do bem após a 48ª parcela. Quando a escrituração não permite verificar o correto valor da parcela, eis que, até dezembro de 2010, tínhamos 851.129 registros e, portanto, 859.129 parcelas, e a partir de janeiro de 2011, passamos a ter 106.942 registros e 106.942 parcelas, evidente que o valor dessas parcelas, por estarem agregados, não permitem a sua correta identificação, seja do valor que está sendo apropriada, seja do número de parcelas remanescentes. Diante dessas inconsistências encontradas e diante da resistência do contribuinte de corrigir sua escrituração, mesmo após diversas oportunidades oferecidas pelos fiscos, inclusive apontando as irregularidades e esclarecendo as alterações que precisavam ser feitas, não caberia outra providência
que não fosse glosar o crédito incorretamente escriturado, sem atendimento à disciplina normativa, por total inviabilidade de confirmar a correção dos valores que o contribuinte apropriou. Naturalmente, que ao glosar o crédito do período de janeiro de 2011 a novembro de 2015, o fisco deduziu os valores anteriormente glosados dos AIM 4003-145 e 4069-962, como já esclarecido no termo circunstanciado anexo do presente AIM. Destarte, afasta as razões recursais, pois não há como legitimar o lançamento dos créditos efetuados pela autuada, vez que ficou provado nos autos que a mesma não seguiu o quanto determinada a legislação. A capitulação da multa na linha J do inciso 2 do artigo 85 está correta, pois a conduta infracional não se amolda nas alíneas anteriores do inciso 2 do artigo 85. Ademais, embora a recorrente alegue erro na capitulação, não há indicação expressa de qual alínea a conduta infracional deveria ser capitulada. Por força do artigo 28, afasta a alegação de desproporcionalidade da multa. Deixa de atender o pedido de relevação / redução da multa com fundamento no artigo 527-A do RICNES, tendo em vista que a conduta infracional implicou em falta de pagamento de imposto. Ressalto que a decisão citada no apelo recursal proferida no julgamento da IM 4045-716, dígito 3, não guarda similitude fática com a acusação, razão pela qual o julgamento não se presta como fundamento para atender o pleito da recorrente. Assim como a tese decadencial, não conheço das razões recursais relativas à atualização da base de cálculo da multa, tendo em vista que a matéria é objeto da súmula 13 de 2018, que assim determina. Transcreva a súmula. Ante exposto, considerando as provas dos autos, conheço parcialmente do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Só vou fazer o registro do voto e eu abro para discussão. O voto já está registrado, ele também já estava disponível antes da sessão. Alguém gostaria de se manifestar? Abro para os debates. Doutor Carlos, fique à vontade. Presidente, gostaria de saber só uma dúvida junto com a patrona. Quanto tempo durou essa fiscalização? Não tenho certeza, doutor. Eu preciso dar uma olhadinha aqui, 1 minuto, por favor. Eu estou pegando aqui o processo digital na parte... ela começou em 2015, a fiscalização, pelo que eu estou entendendo aqui, do início do processo do termo de verificação, quando ele explica o procedimento que ele adotou. E o auto de infração foi lavrado em 2016. Na verdade, há uma sequência de autos de infração a partir deste período, né? Anteriormente, e sempre a Electro sempre foi fiscalizada em relação aos seus bens dos ativos imobilizados, isso não tem a menor dúvida. Os documentos que eram apresentados eram exatamente as mesmas planilhas, mas a partir de 2011, em relação às suas escriturações, começou-se a ser questionado a forma de escrituração do SIAP na FD, ICMS, que foi adotada, né? Então, a fiscalização ela se iniciou em julho de 2015. 15. Tá. Isso. Tá bom. O presidente, então, teve tempo hábil para entregar todas as documentações de acordo com a fiscalização, né, presidente? Na verdade, nesse caso aqui, a fiscalização até marcou reunião com eles e orientou eles, né? Consta no relatório circunstanciado que foram
feitas reuniões, trocas de e-mail, pedidos de esclarecimentos, né? Então, assim, e eles não conseguiam abrir o arquivo, né? Até o julgador de primeira instância cita que ele não está se negando o direito ao crédito, né? Se ela tem essa dificuldade, e é padronizada a FD, ela poderia pedir um regime especial no caso dela, né? Então, mas aí o problema é que, assim, que existe crédito. O problema é que você não preencheu a FD da forma correta, né? Então não tem como validar esse crédito. Esse é o problema. Pois não, doutor Rodolfo? Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos. Eu não sei se tentei encontrar aqui no auto se há alguma ação judicial da recorrente em relação a juros, e honestamente eu não encontrei. E como o DDF, né, ele trata de fatos geradores anteriores a novembro de 2017, salvo engano, seria aplicável ao contribuinte a limitação, ainda que ele não houvesse pedido, né, a limitação da taxa de juros a Selic. E por conta disso, a gente anexou aos autos a petição de folha 121.888 para apreciação dos senhores. Foi após a pauta do auto para julgamento. Então, que eu vou alterar o voto, então. Só um minutinho. A própria decisão recorrida já tinha entendido pela redução, e a empresa tem sim ação judicial sobre o tema, né? Acho que ele só não colocou no dispositivo esse ponto. Então a empresa já tem ação judicial. Então não precisa colocar. Inclusive consta do processo, na última vez, a última decisão, inclusive houve anulação, inclusive por esse ponto, porque já havia decisão, ele deveria fazer o recálculo, e ele não fez o recálculo em relação aos juros. Eu vou, mesmo assim, eu já vou deixar bem claro aqui na decisão, só um minutinho. Perfeito, senhor presidente, muito obrigado. Eu me lembrei de algum auto da Electro que havia decisão, mas nesse aqui realmente eu tentei achar e não consegui, mas de qualquer forma, obrigado, doutor. A decisão de primeira instância fala em consunção, é isso? Perdão, em identidade de assunto com a ação judicial, é isso? Aplicação do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457 em relação à taxa de juros. O item 70, né, da decisão. Ele alega que, como tem discussão judicial, ele não vai analisar o processo. Perfeito.
Doutora, eu alterei o voto aqui, atendendo o pleito da DRF, e também para esclarecer para o núcleo fiscal de cobrança, tá? Se eventualmente for mantido na Câmara Superior, tá? Ou se for mantido esse auto, para que o núcleo fiscal de cobrança já adiante a limitação dos juros da taxa Selic, independente de qual ação judicial. Porque senão depois pode acontecer uma nova discussão lá de eles inscreverem e vocês terem que ir lá explicar para eles que tem ação judicial e tudo mais, tá? Alguém gostaria de se manifestar? Não? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Doutora, a decisão foi unânime, tá? Pelo conhecimento parcial, não foi conhecida em relação à atualização da base de cálculo e a decadência, e parcialmente provido, então, para limitar os juros de mora à taxa Selic. Okay? Perfeito. Obrigada. Obrigado, doutora. Bom dia a todos. Bom dia, ótimo final de semana. Obrigada. Passando ao julgamento da Gran Petro Distribuidora de Combustíveis Limitadas, a IN 430-438, relator é o Dr. Walter. Fica à vontade, Dr. Walter. Presidente, tem sustentação oral, presidente? Foi pedido sustentação oral, mas não... Deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui, não tem sustentação oral. Não foi pedida e também não compareceu. Obrigado, presidente. Presidente, eu estou fazendo uma proposta de conversão do julgamento em diligência. O voto é curto aqui, eu vou fazer a leitura. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância, que não identificou nulidade do auto de infração e aplicou o parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 13.457 de 2009, para fins de suspensão da exigibilidade, até que houvesse o trânsito em julgado do mandado de segurança número tal, que tramita a terceira vara da Fazenda Pública do Foro de Santos. Vale ressaltar que o auto de infração, objeto de julgamento, e o mandado de segurança tratam da discussão sobre a interpretação do artigo 421 do RICMES, relativo à exigência de ICMS próprio antecipado na forma diferida ou se no ato do desembaraço e da nacionalização de querosene adquirido de fornecedor localizado no exterior. A recorrente interpôs recurso ordinário, requerendo o reconhecimento da nulidade do auto de infração ou a suspensão, posto que os créditos tributários foram constituídos para evitar a decadência. A colenda da terceira Câmara Julgadora determinou a conversão do julgamento em diligência para que a Procuradoria Fiscal apresentasse o andamento atual do processo Folhas Tais, que após o seu retorno, Folhas Tais, esclareceu que a ação se encontrava em fase recursal, mas embora tenha sido prolatada a sentença de improcedência do pedido do contribuinte, foi mantida a decisão liminar. Na conclusão do julgamento pela colenda da terceira Câmara Julgadora, a decisão de primeira instância foi anulada, entendendo que a DI número 2019/129-0541-0 não fazia parte do mandado de segurança. Ato contínuo, a primeira instância julgadora proferiu nova decisão administrativa, agora para manter a exigência do imposto e seus consectários para os subitens 1.2 e 2.2 da DI 2019-129-0541-0, bem como reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em relação aos subitens 1.1 e 2.1 da DI 2019-106-8514-5, até o trânsito em julgado do mandado de segurança. A recorrente interpôs recurso contra essa decisão, trazendo ainda a informação de que os efeitos da liminar foram estendidos à DI 2019-129-0541-0, por meio de decisão proferida nos autos do mandado de segurança, as folhas 401, e eu transcrevo a decisão judicial, e onde destaco: o impetrante busca a extensão dos efeitos da liminar concedida pela superior instância para que possa abranger
a declaração de importação número 19, que aí é 2019, 129.0541-0. E mais adiante diz o seguinte: trata-se, portanto, de situação fática e jurídica idêntica àquela já analisada em sede de agravo. Nestes termos, defiro o pedido para estender os efeitos da liminar concedida pela superior instância, para que também abarque a declaração de importação a 19.129.0541-0. No voto aqui, adota a representação fiscal, requereu diligência ao agente fiscal de renda estadual para que esse se manifestasse sobre a informação de pagamento e os documentos trazidos aos autos pela recorrente. O agente fiscal de renda apresentou seus esclarecimentos em folhas tais. Adota a representação fiscal, folhas tais, apresentou seu parecer final no sentido da manutenção da decisão de primeira instância, destacando ainda que não seria possível a suspensão da DI 2019-129.541-0541-0, visto que essa não fez parte do objeto do mandato de segurança. E, além disso, não existe previsão legal para a suspensão do auto de infração até o trânsito em julgado, devendo por isso ser julgado o mérito do recurso, se não vejamos. E aí eu destaco os parágrafos 38 e 39, que basicamente foi o que foi dito acima. E aí eu concluo, presidente. Entendo que os autos não estão prontos para o julgamento, vez que, ao passo que a recorrente traz a informação de que todo o crédito tributário constituído foi suspenso pela decisão proferida no mandado de segurança, e que para mim foi comprovado pela decisão às folhas 401, do outro lado, a representação fiscal alerta para a antecipação dos efeitos da tutela recursal dada pelo Tribunal de Justiça, em agravo de instrumento, dependendo dessa forma de manifestação daquele que é parte da ação judicial, no caso, a Procuradoria da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Por essas razões, converto o julgamento em diligência à Procuradoria Fiscal para que esclareça o seguinte: 1. Fase atual do processo. 2. Parecer sobre os efeitos da decisão que determinou a inclusão da DI 2019-129.0541-0 no mandado de segurança número tal. E se a decisão, já corrigindo aqui, se a decisão se há decisão em vigor determinando a suspensão até o trânsito julgado do crédito tributário relativo aos itens 1.1, 2.1, 1.2 e 2.2, 1.2 e 2.2 do auto de infração, após a representação fiscal e a recorrente para a manifestação, retornando os autos para julgamento do recurso ordinário. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Walter. Alguém tem alguma dúvida a respeito da diligência? Pois não, doutor Rodolfo. Bom dia, doutor Walter. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimento o doutor Walter pelas razões expostas. Só a título de esclarecimento, né, a representação fiscal, ela entende que o crédito do auto de infração está sim com a exigibilidade suspensa, né? Isso consta as folhas 953, no parágrafo 26 das contrarrazões do recurso ordinário, e a razão do crédito tá, com a exigibilidade suspensa teria sido a extensão dos efeitos da liminar para a segunda DI, né? O final, acho que 541, é isso? Isso. Contudo, pelo fato dessa mesma DI não ter constado, né, nas razões da peça inicial do mandado de segurança, isso não impediria a discussão de mérito em relação a esse ponto do auto de infração. Então, a concomitância, ela existiria apenas em relação àquela primeira DI. Isso impediria a discussão de mérito aqui no processo administrativo, né? Porém não em relação ao segundo. Agora, a exigibilidade do crédito estaria suspensa em relação às duas DIs. Então, o processo poderia seguir, não haveria apenas a cobrança até que fosse finalizado o processo na seara judicial, né? Lembrando que, por hora, a Secretaria da Fazenda, ela se sagrou vitoriosa, né, até o presente momento, no processo que está transcorrendo na seara judicial. Então, é apenas esse detalhe, né, de que a gente defende, sim, a suspensão da exigibilidade, porém, como a segunda DI, a DI
não constou na demanda inicial do mandado de segurança, poderia haver discussão de mérito em relação a esse ponto. Obrigado, senhor presidente. Posso esclarecer, presidente, um ponto aqui, porque eu também cheguei doutor Rodolfo, as mesmas conclusões, é exatamente isso. Mas aí eu cheguei a olhar o processo e vi que realmente já está nos finalmente ali, né? Acho que está com agravo para a RESP, inclusive. Então, o que acontece? Ou esse processo perdeu todos os efeitos ali, até o trânsito em julgado em algum momento, né? Ou o fisco realmente tem razão, ou a parte tem razão no pleito dele por causa daquela decisão que foi proferida nos autos, as folhas 401, né? E aí você fica numa situação seguinte, né? Se nós teríamos competência para falar sobre o processo, sobre a ação em curso. Esse é o ponto. Aí eu falei, bom, então quem é o patrono da ação, patrono da fazenda? É a Procuradoria. Então a Procuradoria traz isso aos autos, né? E de repente você tem um julgamento até mais completo, porque se a fazenda ganhou efetivamente, acabou a discussão, você pode analisar até o restante, né? Então foi mais por uma questão de cautela que eu estou trazendo o voto dessa forma, tá? Mas eu concordo plenamente com o doutor Rodolfo, olhei os autos, vi que já está realmente, por exemplo, está no STJ. Teríamos um efeito suspensivo mesmo. Eu não vi isso, como não tem processo nos autos, não vi isso em nenhum lugar onde está assim, até o trânsito julgado, né? Eu analisei, inclusive, a decisão do agravo, confesso que eu não encontrei isso daí, talvez esteja lá, não estou duvidando, mas eu acho que seria muito importante a PGE se manifestar, né, sobre esse assunto, né, especificamente como competente pela ação ali. Tá bom? Foi mais por essa razão que eu sugeri a diligência. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Walter. Alguém mais gostaria de se manifestar? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Encerrado o julgamento do IM 430.438, Gran Preto Distribuidora de Combustíveis Limitada, julgamento convertido em diligência nos termos do voto do relator. Passar o último julgamento da pauta. Agroquímica Brasinha Limitada, recuperação judicial, IM 451.456, relator é o doutor Carlos. Passa a palavra ao doutor Carlos, fica à vontade. Obrigado, presidente. Bom, o auto de infração é composto de duas infrações. A primeira infração emitiu nos meses de maio de 2018 e fevereiro de 2009 notas fiscais eletrônicas, consignando declaração falsa de relação ao real destinatário de mercadorias, folha 63, no valor de tanto, consignando a declaração falsa quanto estabelecendo destino dos produtos nelas inscritos. Os documentos fiscais, notas fiscais eletrônicas, foram emitidos consignando como destinatário o contribuinte ICA Comércio Indústrias Limitada, diga razão, ICA Serviço de Representação Comercial. Entretanto, as mercadorias foram entregues diretamente a outros destinatários localizados em outras unidades de federação, sem que houvesse qualquer circulação da mercadoria internamente em território paulista, e sem que tratasse de venda de ordem prevista no artigo 129, parágrafo 2º do ICMS, aprovado pelo Decreto 4.490 do RIGMES. Os nomes dos reais destinatários das mercadorias foram listados no demonstrativo. Com essa conduta, o infrator deixou de observar a interrupção do diferimento previsto no inciso 1 do artigo 383 do regulamento, aprovado pelo Decreto 4.490, impossibilitando o lançamento do imposto no momento expressamente indicado, na forma com subdâneo, nas previsões contidas no inciso 3 do artigo 428, parágrafo 1º do artigo 85 da Lei de 637.489. Esta sendo exigido imposto devido ou não pago computado mediante a utilização de alíquota interestadual de 12 ou 7, por não se discutir destino final dos produtos. O contribuinte que consta de o destinatário ICA Serviços de Representações Comerciais Limitadas, CNPJ total, inscrição tal,
O endereço declarado Avenida Tiradentes 2083, bairro Macedo, Guarulhos, teve eficácia da inscrição estadual obtida em seu nome declarado nula desde a data da obtenção em 28/3/2017, e em virtude de demonstrada ocorrência do evento previsto no artigo 21, inciso 1, combinado com o item 2 do parágrafo 1º do mesmo artigo da Lei 6.374, motivo de simulação de existência do estabelecimento ou de empresa, haja vista ter restado demonstrado que não ocorreram as operações e prestações de serviço declaradas nos respectivos registros contábeis e fiscais, conforme apurado por meio do processo administrativo de constatação de nulidade PCN protocolado no GEDOC final de 2018. Notificado e renotificado a prestar esclarecimentos e apresentar elementos que pudessem comprovar a realização das operações na forma registrada, o infrator optou pelo silêncio. Importante destacar que o contribuinte Agroquímica Brasil Limitada, inscrição final 115, é costumaço usuário do artifício ardiloso de simular operações interestaduais somente mediante trânsito por estabelecimentos inexistentes ou com existência simulada e assim furtando-se ao pagamento de imposto devido pela interrupção do diferimento previsto no inciso 1, artigo 383 do RICMAS, pelo RICMAS, ou pela irregular utilização do benefício isencional previsto no artigo 137, anexo 1 do RICMAS, razão pela qual contra ele já foram lavrados diversos autos de infração, conforme descrito nos itens 13.4 e 13.5 do relatório circunstanciado. Vamos lá. Seguem também seguem também de ofício a ofício da Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, comunicando que a instauração de inquérito policial versando sobre a organização criminosa e que levou ao desenvolvimento dos trabalhos que vieram culminar com a presente autuação. A análise da conta fiscal do infrator demonstra que as saídas simuladas e que suprem o pagamento de imposto estadual levam à apuração de constantes sucessivos saldos credores com raríssimos e pífios recolhimentos. Vamos lá. O item 2 é a mesma coisa, só que emitiu nos meses de 2018 e 2009 notas fiscais eletrônicas indicadas em relação a notas fiscais emitidas, consignando declaração falsa em relação ao real destinatário das mercadorias destinadas não identificados, no valor de tanto. Os documentos fiscais e notas fiscais eletrônicas foram emitidos consignando como destinatário a contribuinte ICA Comercial Indústria Limitada, antiga razão social ICA Serviços de Representação Comercial Limitada. Entretanto, as mercadorias foram entregues em outros destinatários não identificados. O contribuinte consta como destinatário ICA Serviços de Representação Comercial Limitada, CNPJ final 1000.70, o endereço declarado Avenida Tiradentes 2083, bairro Macedo, Guarulhos. Teve eficácia da inscrição estadual obtida em seu nome declarado nulo em 28/3/2017. Em virtude de demonstrada ocorrência do evento previsto no artigo 21, inciso 1, combinado com o item 2, parágrafo 1 do mesmo artigo da Lei 6.374, por motivo de simulação de existência de estabelecimento, do estabelecimento ou de outra empresa, haja vista ter restado demonstrado que não ocorreram as operações e prestações de serviços declarados nos respectivos registros contábeis e fiscais, conforme apurado por meio do PCN, protocolado final de 2018. Com essa conduta, o infrator deixou de observar a interrupção do diferimento previsto no artigo 383 do regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 45.490, impossibilitando o lançamento do imposto no momento expressamente indicado, de forma com subtecando as previstas contidas no inciso 3 do artigo 428 do RIC do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei 6.374. O terceira infração é a mesma coisa, emitiu nos meses de maio de 2018 a fevereiro de 2019. São 3 infrações. E o voto já estava à disposição dos senhores, eu vou direto ao voto. Em primeiro lugar, não há que se verificar a nulidade da respeitável decisão apontada pela recorrente, em razão de ter adotado o trecho da manifestação fiscal, pois se trata de decisão fundamentada, proferida após a devida análise do acervo probatório presente nos autos e do artigo 26 da Lei 13.447, garante livre apreciação das provas pelo julgador, vigorando ao princípio do livre convencimento, tendo o juiz ampla liberdade para formar seu próprio convencimento a partir da análise da prova dos autos.
Há que se observar que a alegação da defesa ampara-se no fato que a inscrição estadual do suposto destinatário e que a Serviço de Representação Comercial Limitada estava ativa no momento em que ocorreram as operações, entre agosto de 2018 e dezembro de 2018. E a declaração de nulidade ocorreu em momento posterior. Entretanto, não obstante o fato da inscrição estar ativa no momento das supostas operações, as mesmas não ocorreram no local declarado, pois o local é incompatível com o volume e natureza das supostas operações, conforme comprovado pela fiscalização e juntado ao processo através do procedimento de constatação de nulidade de inscrição estadual. Neste contexto, embora seja certo que a declaração de nulidade das inscrições estaduais foi publicada após a realização das operações, não foi essa publicação que tornou irregular a situação do contribuinte, o qual se revestia desta característica desde o seu nascedouro. Isso porque o PCN somente veio apurar e registrar uma situação pré-existente e com envolvimentos de pessoas que aparecem em transações comerciais realizadas por meio de outros estabelecimentos inexistentes ou com existência simulada, demonstrando o modus operandi ao longo do tempo e com sucessivas autuações. Portanto, independente do momento em que ocorreu a declaração de nulidade da inscrição, a empresa é inidônea, pois simulou operações, não tendo praticado as operações declaradas. Assim, tendo a recorrente sido autora das infrações, não há que se falar em legitimidade passiva. No tocante ao mérito, reafirma a recorrente o entendimento esposado pelo Poder Judiciário de que a posterior declaração de idoneidade não pode atingir o contribuinte de boa-fé quando demonstrada na veracidade da compra e venda. Vale destacar que, como saliente a fiscalização, os trabalhos fiscais relativos às infrações tributárias no comércio de sebo e assemelhados tiveram início a partir do inquérito policial do 297/2016, de autoria da Delegacia da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, no qual consta que foi instaurado o IP final 297/16, versando sobre uma organização criminosa em que configuram como investigados Carlos Alexandre Lindos e outros. E foi relatado que, durante os trabalhos investigados, apurou-se que os investigados também estariam praticando crimes fiscais, com a utilização de laranjas para abertura de empresas fictícias, com o fim de obter vantagens ilícitas, tendo sido detectada a movimentação de 20 empresas que estariam ligadas direto ou indiretamente com ações desenvolvidas pelos investigados, conforme demonstrado no relatório circunstanciado constado no processo. O relatório circunstanciado destaca que todas as operações realizadas pela recorrente envolvendo seus clientes, localizados principalmente no estado do Paraná, foram objeto de um minucioso esquema desenvolvido com o objetivo de suprir pagamento de imposto estadual e de gerar créditos puros de ICMS em operações de saídas reais, que se davam ao abrigo de diferimento, mediante a utilização de estabelecimentos intermediários inexistentes. Desde o início de suas atividades, a recorrente em território paulista, primeiramente por intermédio da Nutrisul, comércio de sebos e derivados bovinos, inscrições final 119, e posterior em seu próprio nome, quando a alteração da legislação tributária paulista levou à alteração do modus operandi. Esteve ela envolvida no esquema engendrado com o fim princípio de suprir o recolhimento de impostos devido principalmente pela interrupção do diferimento do comércio de sebo e assemelhados previsto no artigo 383 do RICS. A fiscalização também ressaltou no mencionado relatório circunstanciado que não se trata essas de operações esporádicas, nas quais a recorrente possa ter sido induzida em erro e passiva de alegar boa-fé na realização dos negócios, pois se encontra ela envolvidas em operações de monta que têm continuidade ao longo do tempo com empreendimentos duvidosos e constituídos por interpostas pessoas com forte ligação com o esquema capitaneado pela recorrente. Cabe destacar que, embora a recorrente alegue no item 4 do auto, que se refere à acusação de emissão de conhecimento de transportes em prestações de serviço interestadual como fosse operação interna, ou ainda que os documentos emitidos sejam inidôneos, expedidos em face da empresa inexistente, pois a ICA Serviços de Representação Comercial Limitada estava devidamente habilitada à época das prestações e que seria suficiente para afastar sua responsabilidade. Não há no auto de infração, ora debatido, qualquer acusação do fisco de que ela teria atuado a simular transporte de mercadoria em prestação de serviço interestadual, como se fosse de prestação interna. O transporte ocorreu de forma declarada diretamente do estabelecimento de agroquímica Brasinha Limitada para o estabelecimento paranaense. Apesar da recorrente alegar de ser terceira de boa-fé,
constando uma enorme quantidade de documentos aos autos com o objetivo de comprovar as operações realizadas e tornar insubsistente o auto de infração, tais como os contratos, notas fiscais de evolução e livros de registro, como salienta a fiscalização, tais documentos não produzem o objetivo almejado, mas o oposto, demonstrando de forma cristalina a dissimulação de operações e ausência de boa-fé. Isto porque diversos documentos são de lavra da própria recorrente, de forma que, produzidos unilateralmente, não têm eles o condão de atribuir operações registradas à regularidade que ela pretende. Especificamente acerca da boa-fé, cabe observar, nos termos do artigo 136 do CTN, a responsabilidade tributária independe da intenção do agente inverso, da qual se descreve. Não basta, portanto, que a boa-fé seja alegada e ela deve ser provada nos termos da súmula 509 do STJ, trazida pela própria recorrente, da qual eu transcrevo. Importante observar que esse Tribunal de Depositários de São Paulo, em relação aos documentos que comprovam a boa-fé, a adquirente das mercadorias, não adota exatamente as mesmas diretrizes estabelecidas pelo STJ. Ou seja, os acordos proferidos por esse tribunal consideram insuficientes os elementos definidos pelo STJ como meio de comprovação da boa-fé do adquirente. Esse Tribunal de Depositários, há bastante tempo, já declarou que, para caracterizar a boa-fé, há necessidade de recurso especial, final de 2010, Câmara Superior, relator Jean Paulo Camolo Drionge, sessão de 29 de 5 de 2012. Demonstração de veracidade de operação de compra e venda, declaração de inutilidade posterior à celebração do negócio jurídico, efetivo e consequente emissão das referidas notas fiscais, comprovação da adquirente que verificou a irregularidade da empresa e comprovação dos pagamentos de empresas cujos notas foram declarados inidôneos. Assim, ao revés, entende esse tribunal que deve ser comprovado minuciosamente a movimentação comercial, movimentação financeira e o transporte utilizado no fornecimento das mercadorias, com a identificação precisa dos responsáveis pelos pedidos das mercadorias e pelo transporte que deu suporte à operação. Nesse sentido, é o trecho do acordo abaixo transcrito do acordo final 64-4, 11ª Câmara, relator Ricardo Haddad, da qual transcrevo. Saliente-se que a súmula 509 e seus precedentes tratam-se de direitos ao aproveitamento do crédito CMS, e as infrações citadas tratam-se de emissões de documentos fiscais consignando declaração falsa contra estabelecimento de destino, forçoso reconhecer a inaplicabilidade da súmula 509 e seus precedentes da hipótese do auto de infração. Neste caso, a responsabilidade da recorrente independente da sua intenção, conforme o artigo 136 do CTN supratranscrito. No entanto, visando demonstrar a veracidade da compra e venda e assim comprovar que agiu de boa-fé e afastar a infração e a penalidade que se trata da infração, a recorrente apresentou documentos cuja análise minuciosa é necessária para o desenho da questão. Nos autos se verificam, de fato, alguns documentos demonstrando pesquisa pela recorrente em momento anterior à maioria das operações objeto da autuação pelo fisco, sendo exemplos documentos folhas 2007-62, CADESP e 2876, comprovando inscrição e de situação cadastral da Receita Federal do Brasil. Porém, apesar da alegação da recorrente de que comprovou a efetividade das operações, tal alegação não procede, eis que as provas colhidas pelo fisco não permitem sustentar que as mercadorias vendidas pela recorrente teriam entrado no estabelecimento da empresa, que consta como destino das mercadorias relacionadas aos referidos documentos fiscais, ou seja, na empresa ICA Comércio Indústria Limitada, no endereço que neles consta. Deste modo, a recorrente não logrou trazer aos autos prova admissível de que a compra e a venda efetivamente ocorreu entre ela e a sua alegada cliente, e suas alegações contrariam as informações levantadas por meio de diligências em loco pelo fisco paulista, que constou a simulação de estabelecimento ICA Comércio Indústria Limitada, suposta destinatária das mercadorias relacionadas pelas notas fiscais eletrônicas, conforme aprende dos fatos apurados, constando do despacho do senhor delegado DRT 13, Guarulhos, e do relatório circunstanciado, folhas 12 e 57, além de outros documentos extraídos dos autos, em especial o processo Cefaz final 2018, que resultou na declaração formal de nulidade de inscrição da empresa destinatária, bem como a declaração de idoneidade de todos os documentos emitidos pela recorrente desde a sua abertura em 28 de 3 de 2017, folhas final 2571 a 2572. A autoridade fiscal, em suas contrarrazões, também destaca o fato de existirem outros autos de infrações com condutos análogos. Autos de infrações finais 849, final 0, 821, 33, 9423, 0066, 9045, 452-1, 015-5, 5 finais 5809,
492, final 3, 1471 e 9073. Alguns dos quais já com decisão definitiva favorável à Fazenda Pública, demonstrando que a recorrente tinha plena ciência de seus procedimentos à margem da legalidade. Diante dos consistentes arcabouços probatórios carreados por esta para os autos, restam refutados os argumentos da recorrente e cristalina que esta não logrou êxito em comprovar a efetiva entrega dos produtos e, portanto, a efetividade das operações realizadas. Por fim, entendo que não haver fundamento para que os autos sejam baixados em diligência, visando a oitiva das empresas destinatárias finais, eis que nos autos foi juntada prova consistente pela fiscalização suficiente para formar o convencimento desta colher da Câmara para a participação da recorrente nas operações simuladas. Além disso, a presunção tributária está devidamente prevista na legislação, tal como o artigo 113 CTN, que se refere à obrigação tributária, o artigo 142 do mesmo diploma legal, que se faz a referência ao poder de dever da autoridade administrativa para construir o crédito tributário pelo lançamento de ofício. Por conseguinte, necessária a diligência para a oitiva das empresas como pleiteado. Por fim, indefiro a juntada de novas provas, eis que nos termos do artigo 37, parágrafo 1 da Lei 3.457, as provas devem ser acostadas juntamente com a defesa, não havendo previsão legal para a juntada de provas após o momento previsto na legislação. Antes posto, decido por conhecer o recurso ordinário e negar provimento, mantendo a íntegra da decisão proferida em sede de julgamento de defesa, na qual julgou procedente o auto de infração. Assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. O voto já estava disponível do doutor Carlos. Eu abro para discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço mais uma vez aqui o comparecimento do Dr. Marcos para substituir o Dr. Rafael. Tá? Agradeço também a representação fiscal na pessoa do Dr. Rodolfo e ao Dr. Walter e ao Dr. Carlos pelo bom andamento da pauta. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana.